Olá, hoje nós recebemos aqui na nossa sala de bate-papo o professor Paulo Galuzzi, que veio direto de Florença, na Itália, para uma participação especial na Semana de Física. E quem vai participar também da nossa entrevista é o professor Mauro Baezo, que vai nos ajudar com a tradução simultânea para a entrevista ficar um pouco mais dinâmica. Tudo bom, professor? Obrigado pela participação. Obrigado, Fernando. Vamos ao trabalho, né? Hi, Paulo. Nice to meet you. Hi, my pleasure. I feel the privilege of being with you today. Certo, ele está agradecendo, né? Isso, perdão, a gente vai entrar em sintonia rápido. Ele está agradecendo, né, a presença e é um prazer, ele disse que é um prazer. Então eu vou iniciar agora a nossa primeira pergunta, perguntando a respeito do trabalho dele que ele realiza no museu. Paulo, tell us about your work. What are you doing at the museum? Well, it's a long time that I've been director of the Museo Galileo, which is the actual name of the institution in Florence. And I was at the same time a professor at University of Florence, professor of the history of science. Yeah. And I've tried to combine these two different jobs, taking research into the museum and exploiting the museum tradition to make more understandable for students and for citizens the content of scientific enterprises. Okay. Ele disse que já está há bastante tempo como diretor do Museu Galileu, que é o nome do museu, e ao mesmo tempo ele exerce também a função de professor na Universidade de Florença, e que desse desafio é sempre procurar colocar a ciência disponível para os estudantes para melhorar o ensino de ciência. And talking, né, agora eu vou perguntar sobre os estudantes mesmo que eles recebem, né? And talk about students, you receive visits about students on the museum. How to motivate these students to interested on the science natural? Well, this is something that didn't exist before. Museums were a separate word from research and university, but once that we have find a short circuit between these two different words, we discovered the students enjoy very much. They know about scientific ideas. They very little know about artifacts through which you make ideas become true, and the connection of these two fields has been the occasion for being very impassioned work by the students. And my activity as a professor has exploited the fact that you make thesis, PhD thesis, to study scientific artifacts on the museum, and in this way our understanding of the role of scientific instruments has grown a lot. Okay. Ele disse que num primeiro momento não havia essa interação entre os estudantes e o museu, mas que isso se tornou frequente agora com a intervenção dele, e que é um procedimento importante que motiva os estudantes para a ciência, inclusive não só no nível básico, mas também com tese de mestrado e doutorado, para estudar os instrumentos e para poder olhar como é que eles podem se transformar a realidade e explicar os fenômenos da natureza. Ele não usou a palavra natureza, mas eu vou complementar, que é esse o sentido da resposta. Obrigada, professor. Então agora a gente quer perguntar um pouco sobre o acervo do museu, né? Parece que muitos têm curiosidade a respeito desse acervo. Paulo, tell us about the collection at the museum. The Museo Galileo's collection is the most important in the planet as to history of mathematical, physical and chemical sciences from the, say, 14th century to the 18th century. It's a 5,000 pieces collection, including the very well-known Galileo's original instruments, with which he made important sensational discoveries, celestial discoveries, and is being collected by the ruling family of the state of Tuscany, the Medici. They were not simply collector of art, they are better known as collector of art pieces, but they were good, excellent collectors of science artifacts. Ele disse que tem mais de 5.000 peças no museu, né? E um fato importante é que ele menciona a questão da família Médici, da região da Toscana, que basicamente foi sentada em Florença, que eles não eram simplesmente colecionadores de artes, como na maioria das vezes é transmitido, especialmente para os turistas. Ele não disse isso, mas aqui é verdade. Mas eles também tinham essa participação com relação à ciência. E que toda essa coleção, ela não é simplesmente, não foi montada simplesmente adquirindo peças aqui ou ali, mas fez parte da história da ciência, os instrumentos foram sendo construídos e a forma como eles foram construídos, o museu acaba revelando isso.
e que então que é considerado o museu mais importante do mundo. The Medici extinguished in 1737, and later on, the Lorena family, a French-German dynasty, succeeded the Medici and run Tuscany until mid-19th century. Então ele disse que depois da família Médici, teve a dinastia franco-italiana, né, com os Medinas, que também tiveram participação importante na construção do museu. Então muitas famílias participaram, né, guardando os seus, não só artefatos de arte, mas de ciência de arte, né, isso que ele citou, né? Obrigado, Fernando, por ajudar aí. Porque... Tranquilo. Agora nós vamos também fazer uma última pergunta para finalizar essa entrevista que está muito interessante, perguntar para ele sobre a palestra que ele vai dar hoje à noite, que ele vai falar sobre Galileu Galilei, né, e sobre esse renascer da ciência, né? Please, Paulo, today at night you're going to talk about Galileo Galilei, the revival of science. Tell us about it a little bit. Well, it's difficult to make a synthesis of the importance of Galileo's contribution to history of science and more in general history of culture. And what I will try to do is to start from the objects that like Galileo left to us, precious objects like the telescope, like the magnets with which he made magnetic experiments, like the optical devices he invented and used for astronomical observation. So that will be the focus on which I will concentrate. But at the same time, I will try to show you what the Museum Galileo is today, as is a center for research in the history of science, is a center for public understanding of science. And we use a lot IT, information technology, to make our outreach as large as possible. And you will see that impressive numbers of people are coming in the website of the museum, coming from every country of the world. And this is a reason why we have invested so much in IT, in information technology, and we want to go ahead because we believe that we have to increase the number of actual visitors in the museum, but we have also to make the museum visible everywhere in the planet. Okay. O que ele disse que é muito difícil falar da obra do Galileu em apenas uma palestra, mas que ele vai focar muito os instrumentos que o Galileu deixou para nós, né, como o resultado do trabalho dele, especialmente o telescópio, os instrumentos de ótica para observação de longa distância, os telescópios, também experimentos com magnetismo e ele vai focar. Mas também dá uma ideia do que é o museu hoje, que ele a quantidade de pessoas que visitam o museu, não só presencialmente, né? Mas pela internet, eles têm um site, e que que o museu na verdade é utilizado para pesquisa científica e para a melhoria da ciência. Quer dizer, de modo geral foi isso que ele disse. Okay, thank you, Paulo. You're welcome. It's been a pleasure. We're gonna see soon, I hope, in university. Okay. That is. I'm looking forward to. Ok, thank you. Obrigada, professor Mauro, por fazer essa tradução simultânea aqui pra gente. E aguardamos, né, hoje à noite todos na palestra. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade, espero ter pulado algumas partes da tradução, né, mas reforçar que vai ser num restaurante, como tem um espaço para bastante gente, a gente não vai controlar a entrada, até quem quiser alguma declaração, depois aluno ou professor da presença na palestra, a gente vai passar uma lista, as pessoas dão o nome e a gente vai fornecer uma declaração de participação para que a pessoa possa utilizar. Acredito que é uma palestra que vai acrescentar não só para quem é da área da física, né, mas para todos os acadêmicos. A gente está considerando uma palestra muito única, né, porque trazê-lo aqui não foi muito fácil, porque é uma questão de agenda, né, dirigir o museu é uma coisa complicada, e foi mais de um ano que a gente está tentando acertar o período certo, então agradecer muito a ele por ter vindo, né, parece que não é uma coisa muito fácil. Os próprios italianos que a gente conhece de outras universidades falaram, vocês conseguiram trazê-lo aqui porque não é muito fácil, a gente gostaria também de levá-lo para as universidades lá, né? Então acho que é um momento importante para discutir a ciência, especialmente para os alunos que possam acompanhar vai ser transmitido pela TV UEM, né? Pela internet, e quem puder acompanhar, especialmente os alunos do ensino fundamental e médio, para poder aumentar o amor pela ciência, porque nós precisamos de gente que se interesse pela ciência, especialmente as ciências naturais. E na tradução, eu esqueci de dizer que ele falou que o foco principal, a coleção mais importante que tem no museu, ela está focada em matemática,
Física e Química. E também ele não falou, eu peço a licença para falar, porque eu conheço a coleção do museu, mas tem também uma parte da história da medicina e da biologia. Obrigada, professor. Então, lembrando e reforçando o convite do professor Mauro, quem não tiver a oportunidade de estar hoje no restaurante universitário, a TV UEM estará transmitindo ao vivo a palestra a partir das 8 da noite, tanto na operadora de canal a cabo NET, no canal 2, e também pela internet no site www.tv.em.br, clicar no link ao vivo. Muito obrigada!